respostas. Beleza. Nessa sequência de imagens que a gente vai trabalhar agora, eu vou acrescentar aqui algumas definições que são mais próximas da patologia, né? A gente sempre diz que a microbiologia, à medida que o tempo passou, ela foi dando origem a várias áreas de estudo diferentes e todas elas são complementares. Então, a própria imunologia é uma derivação daquilo que nós aprendemos sobre os micro-organismos, a parte de respostas. Esses micro-organismos aqui, o próprio ambiente, ele representa, isso representa para nós, aquilo que genericamente seria a forma de agressão. E aí você tem contato com agentes patogênicos, contato com substâncias tóxicas, tá? Você tem erros no próprio sistema imunológico, por aí. Beleza. Então, aqui eu tenho uma divisão entre respostas do organismo às agressões e depois eu vou falar de algumas particularidades de células que compõem o sistema imune. Então, resumindo essa aula da semana nossa, tanto o nosso encontro hoje, quanto o próximo, que é amanhã, né? Tanto a aula de hoje, quanto o fechamento amanhã, o que nós temos? Eu vou falar sobre características gerais de fagócitos e a classificação desses fagócitos, como que eles são classificados? A partir do que eles carregam e dos aspectos morfológicos. O que são os aspectos morfológicos? A forma, o que eles carregam de grânulos, a forma como o núcleo se apresenta. Isso é importante porque quando você pega uma lâmina para avaliar, de repente você tem uma célula, você claramente reconhece como um glóbulo branco, está lá uma gotinha de sangue. Você tem várias hemácias e uma célula diferente. Como que você sabe qual leucócito que tem naquela lâmina? A partir de alguns pontos, como a presença desses grânulos e também a morfologia que o núcleo apresenta, tá? Essas células também, se a gente fizer uma comparação, elas têm tamanhos diferentes, bom, e como função básica, todas elas indistintamente vão reconhecer e atuar contra as estruturas estranhas. Beleza, então na primeira parte eu vou falar sobre a dinâmica de pontos que vão complementar ali a patologia e depois eu falo um pouquinho de células do sistema de defesa. Primeiro item aqui, vamos pensar em patógeno, em mecanismo de agressão. O que o patógeno tem para provocar dano, como que ele escapa do meu sistema de defesa? Nós já sabemos uma coisa, como que o sistema é capaz de detectar algo estranho, a partir de padrões moleculares que ele reconhece. Trocando isso em miúdos, eu tenho receptores celulares que se ligam a componentes do patógeno. Componentes que podem ser tanto proteicos, né, lipídicos, sacarídeos. Eu tenho ali então receptores para detectar aquilo que não é próprio do organismo. Ok. No entanto, da mesma forma que as defesas do hospedeiro, elas foram aos poucos se desenvolvendo, aquilo que nós carregamos foi sendo selecionado para proteger contra a variedade gigantesca de patógenos que nos rodeiam, nós também observamos que os agentes patogênicos, eles também mudaram para superar o nosso sistema de defesa. E aí a gente cita alguns exemplos dessas capacidades. Vamos pegar os patógenos bacterianos. Os patógenos bacterianos são extremamente comuns, tá? E em alguns casos, o nosso corpo tem maior dificuldade em remover esses agentes. Por quê? Porque eles podem carregar na sua estrutura celular algum fator que nós chamamos de fator de virulência. O que é um fator de virulência? Vamos lá, vou pegar uma definição aqui. Virulência é a capacidade que ele tem, tá, de intensificar os danos. Então vamos comparar. Tem uma bactéria que causa doença e ela pode, por exemplo, ser mais facilmente eliminada do meu sistema imunológico, ela pode ser mais facilmente controlada, porque ela não tem, abre aspas, uma arma extra. Agora, algumas bactérias carregam estruturas adicionais. Essas que possuem as chamadas estruturas adicionais acabam provocando maiores danos ao hospedeiro e também
elas conseguem evadir o sistema imunológico. Então você tem a presença de estruturas que podem intensificar os danos e, além disso, essas estruturas podem permitir a evasão ali dos mecanismos de controle que o nosso corpo apresenta. Como assim evadir? Vamos pegar o exemplo mais comum. Muitas bactérias causam danos porque literalmente elas conseguem escapar do mecanismo de fagocitose. Então, se a gente for pensar qual a forma mais comum de defesa que nós temos no sistema inato, se eu olho para as células, fagocitose. Como que as bactérias se desenvolveram para sobreviver e causar os danos? Evitando a fagocitose. Tá? Para isso, o que elas carregam? Estruturas adicionais. Essas estruturas adicionais recebem como nome os chamados fatores de virulência. Ok? Vamos fazer uma definição aqui. Ó. Todo organismo que é capaz de causar doença é caracterizado como um patógeno. E os patógenos podem ser mais ou menos virulentos. Virulento, então, significa aquele que é capaz de escapar do sistema imune, que provoca mais danos ao hospedeiro. E se pegarmos do ponto de vista prático, o que seria isso na estrutura do patógeno? Algo adicional que ele carrega como uma cápsula. O que é essa cápsula aqui? É sacarídea. Tá? Então a célula bacteriana ela tem uma estrutura externa que acaba protegendo ela, contribuindo para a sua sobrevivência. Por isso que ela fica definida como um fator de virulência. E aí, ao longo da sua vida, quando você começar a ouvir informações sobre doenças, sobre vários tipos diferentes de infecções onde o agente etiológico é bacteriano, uma pergunta que surge é: essa bactéria é capsulada ou não? Essa resposta, ela traz no nosso raciocínio a seguinte construção: se tem cápsula, eu já lembro de quê? É um fator de virulência. Se é um fator de virulência, é mais fácil ou mais difícil de remover esse organismo? Mais difícil. Então, toda vez que a gente fala assim, eu tenho aqui um patógeno capsulado, você já vai ter mais trabalho para removê-lo. Se a gente for aprofundar, o que seria esse mais dificuldade? Ele consegue driblar a primeira linha de defesa. Qual o principal mecanismo contra o patógeno bacteriano na primeira linha de defesa? Fagocitose. Então ele está driblando quem? Os fagócitos. Ok? Certo, galera? O protozoário, que é patógeno, ele tem um fator de virulência ou você usa isso só para vírus e bactérias? Não. Todo organismo, todo patógeno pode entrar nessa classificação. A questão é, as estruturas que eles carregam são diferentes. Por exemplo, vamos fazer uma comparação entre protozoários. Você pode ter dois protozoários que afetam o intestino em porções diferentes, em alturas diferentes, e causam diarreia, danos ali. Um pode produzir uma determinada enzima, o outro não. Ou seja, um pode provocar uma lesão, e aquela diarreia ser totalmente sanguinolenta, com processo inflamatório, e o outro pode ser uma diarreia comum, só com a perda de líquidos. O que diferencia os dois protozoários? Um tem uma estrutura a mais. Esse que carrega uma estrutura a mais é a forma virulenta. Entendeu? Que são termos genéricos que a gente acaba utilizando. Alguma pergunta? Sim. As bactérias que não são patogênicas e possuem cápsulas, isso confere alguma diferença a elas em relação às que são não patogênicas? Vamos definir uma coisa. Uma pergunta muito importante. Desde já a gente precisa pensar sobre um determinado ponto de vista. No próximo semestre eu vou falar com vocês sobre as bactérias, os protozoários. Eu brinco com os alunos e falo assim, fala da bicharada, né? Um monte de micro-organismos diferentes ali. Né? E aí, o que vai acontecer? Eu preciso definir quando o micro-organismo é patogênico ou não. Antes de mais nada, o que significa a palavra patógeno? Ele tem capacidade de causar doença. Não significa que obrigatoriamente ele vai causar essa doença.
pegando o que ela perguntou aqui, uma bactéria patogênica. Eu preciso pensar que uma bactéria ela vai ser patogênica dependendo de um contexto. Exemplo, uma bactéria que está na pele ou que está na cavidade bucal. Eu tenho bactérias da cavidade bucal que são capsuladas, mas aqui elas estão contidas e elas não causam prejuízo. Essa mesma bactéria, se chegar à corrente sanguínea, aí eu estou falando de um patógeno. Então, assim, para definir quando o micro-organismo será patogênico, eu preciso considerar onde ele está. Em que lugar esse micro-organismo está sendo encontrado? Ele está num sítio que é comum ou ele está num sítio onde ele não deveria existir? A cápsula alteradora característica, a cápsula. Você fala como? É porque tem bactéria que não possui cápsula. Então a cápsula não confere. A cápsula acaba favorecendo o micro-organismo. Lembra daquela detecção que eu disse dos fagócitos? A bactéria que não tem cápsula, ela vai ser mais facilmente detectada e eliminada. Eu peguei o que você falou sobre o patógeno, para a gente lembrar que dependendo do lugar onde o micro-organismo está, ele vai ser ou não patogênico. Tá? Aqui, pessoal, resumindo esses itens que estão aqui, você pode pegar vários patógenos, além dos bacterianos, para considerar as defesas do hospedeiro. E tem um outro detalhe que é importante. Eu coloquei os patógenos bacterianos como um exemplo, tá? Mas nós poderíamos lembrar também de outros agentes estranhos que causam doença. Os próprios protozoários, vírus, eumintos, tá? E para cada um deles a gente tem um padrão de resposta determinado. Tá? Seguindo aqui, uma forma que os patógenos têm de causar dano, daí pode ser tanto patógeno bacteriano, né, ou outro qualquer, é o dano direto. Né? As células do hospedeiro elas podem ser destruídas quando um patógeno está liberando alguma substância, por exemplo, uma enzima, ou quando ele se multiplica dentro de células nossas. Então, os micro-organismos que infectam o nosso corpo, que provocam respostas imunológicas, eles têm várias formas diferentes para agir e provocar a destruição. Então, a mais comum, o organismo estranho é fagocitado. Teoricamente, o que tem que acontecer com a fagocitose? O seu sistema imunológico está eliminando ele, correto? Só que em alguns casos, o patógeno sobrevive à fagocitose. E ele usa aquele processo, ele usa aquele fagócito meio que como uma forma para se multiplicar. Então tem patógenos que conseguem se multiplicar em algumas células nossas, até mesmo dentro de células fagocitadas, e eles provocam a destruição dessas células. Exemplo, tem uma doença parasitária que é a leishmaniose. Essa doença é causada por um protozoário. Quando você pega dados dos pacientes, geralmente você observa alterações hepáticas. Por que tem alteração hepática? Porque o patógeno ele é capturado com fagócito e esse fagócito acaba migrando para o fígado. Chega lá no fígado, o patógeno se multiplica e destrói essa célula, provocando uma inflamação naquele local. E aí você consegue perceber então por que existe dano hepático. Tem um patógeno que pega carona com uma célula, chega no fígado e destrói aquela célulazinha ali. Como resultado dessa destruição, inicia-se um processo inflamatório. E aí você tem um dano hepático. Outra forma comum também de observarmos danos é a liberação de várias substâncias. Então o organismo ele libera substâncias que acabam afetando a estrutura celular e destruindo as nossas células também. O exemplo de agressão aqui, ó, algumas bactérias começam a liberar, algumas bactérias produzem enzimas que intensificam o dano. Então é assim, vou pegar algumas colocamos. O micro-organismo, quando ele é patogênico, significa que ele acessou uma parte do meu organismo onde ele representa perigo. Ele representa uma ameaça, beleza. Se ele for capsulado, meu corpo já tem mais dificuldade em removê-lo.
Além da cápsula, ele produz um monte de enzimas. E essas enzimas podem vir aqui, ó, e provocar dano direto ao tecido. E aí você tem dois problemas agora. De um lado, seu sistema imunológico está tentando responder contra a presença da bactéria. De outro lado, o seu corpo também está respondendo agora aos danos. Lembra que o sistema inato, o que ele faz? Ele responde tanto aos patógenos quanto ao dano que é causado. Então você tem uma resposta, dano, uma resposta voltada para o dano que está sendo causado e também uma resposta voltada à presença do patógeno. E aí o que está acontecendo ali? A bactéria está se multiplicando. Quanto mais ela se multiplica, mais resposta você tem, mais enzimas ela produz, maior é a extensão do dano. Quanto maior a extensão do dano, mais intenso vai ser o processo inflamatório no organismo. Tá? Por isso que o primeiro passo aqui, para pensar assim, uma forma de tratamento, o que seria? Eu tenho que retirar esses estímulos. Quais são os estímulos nesse exemplo que eu coloquei? A presença do patógeno e os danos que são causados. Então eu preciso remover esse patógeno de alguma maneira. No exemplo que a gente tem colocado aqui, como que eu faço para eliminar um patógeno bacteriano? O que se usa? Antibióticos, em geral, antimicrobianos. Dependendo da situação, você já tem isso tão extenso, igual aqui no exemplo dessa criança, que tem um recém-nascido, tem dados sobre isso. Tem um tipo de estreito que acaba pegando pequenos ferimentos ali na pele, ele começa a crescer, é uma bactéria que apresenta sinais ali de virulência, ela provoca dano tecidual, matando células nossas, e em muitos casos, o indivíduo, para ser recuperado, ele vai ter que remover todo aquele tecido morto, né? Remover esses locais onde eu tenho ali essa infecção e, claro, passar por tratamentos que são baseados em antimicrobianos e também uma série diferente de anti-inflamatórios. Ok? Então, resumindo o que nós apresentamos aqui. Primeiro, eu tenho uma variedade de agentes agressores que provocam danos e alguns agentes agressores podem ser piores que os outros. Aqueles que são piores são chamados de agentes. Qual é a classificação deles? São os patógenos que são virulentos. Entre os exemplos de virulência, é mais fácil pegar o que é encontrado nas bactérias. O que as bactérias carregam para ser piores umas que as outras, às vezes? Presença de uma envoltória ali, qual que é a cápsula, ou também a produção de enzimas. A presença de uma cápsula permite a evasão do mecanismo de fagocitose e as enzimas acabam destruindo diretamente células nossas. Ok? Tranquilo, galera? Beleza, respira um pouquinho e a gente segue para o próximo. E aqui, pessoal, sossegado? Tranquilinho? Olha só. Destaque isso aqui, ó. Agressões, agentes físicos, químicos, biológicos, né? E às vezes as duas coisas juntas. Nós também podemos pensar em mudança da nossa
expressão gênica ou alterações que surgem por conta de algum tipo de mudança nutricional, ou alguma disfunção metabólica do próprio organismo, né, dos mecanismos de defesa. Então, aquilo que seria fonte de dano para o nosso corpo envolve, vamos pegar aqui os exemplos mais comuns, aspectos físicos. Né? Vamos pensar em radiação. Quando nós pensamos em radiação, que tipo de mudança uma radiação pode fazer no nosso organismo? Alteração no material genético. Isso. Alterações a partir de exposição à radiação podem provocar mudanças no material genético. Mudanças no material genético levam principalmente a uma perda de alguns controles. Para a nossa espécie, para a nossa saúde, qual que é o controle mais importante quando eu olho para as células? O controle seria quando essa célula se divide e quando ela não se divide. E aí você está dizendo o seguinte, olha, tem um agente agressor que vai fazer perder esse controle. Perdendo esse controle, o que acontece? As células começam a se dividir de forma errada. Células que se dividem de forma errada produzem um número excessivo. Elas estão produzindo um número excessivo de células e esse número excessivo dá origem ao que nós chamamos de tumores, certo? Por que ela está produzindo esse número grande de células? Porque você foi exposto a um agente do ambiente, esse agente provocou uma mudança e agora essa célula não tem mais o controle sobre suas divisões. Tá? É um exemplo clássico da sequência de exposição e lá na frente o surgimento de células tumorais. Nosso organismo responde contra as células tumorais? Responde. Por que responde contra as células tumorais? Vamos pensar do ponto de vista imunológico. Vamos lá, o que o seu organismo enxerga numa célula? As proteínas que ela produz, certo? Células normais produzem proteínas normais. Células alteradas produzem proteínas alteradas. O que o seu sistema imunológico tem capacidade de fazer? Detectar proteína normal e proteína alterada. Células que têm proteínas alteradas passam a ser alvo. E aí o organismo começa a tentar eliminar essas células ruins. Tá? Então é uma forma de pensar no agente agressor e no mecanismo de defesa. Resumindo o exemplo, você pode ter um agente físico que muda a estrutura genética de uma célula e ela passa a produzir proteínas diferentes. Proteínas diferentes, estrutura estranha. Se é estranho, o meu sistema imunológico detecta e tenta responder. Tá? Produtos químicos. Como que uma substância química provoca dano ao nosso organismo? Pegar substâncias químicas diversas. Vamos pensar em gases tóxicos, por exemplo. Se tiver um incêndio aqui dentro dessa sala de aula e de repente a ventilação fica comprometida, algumas substâncias que são inaladas, elas podem bloquear aquele processo de atividade mitocondrial. Bloqueando o processo de atividade mitocondrial, o que sua célula deixa de fornecer? O que as mitocôndrias fazem? Respiração celular. Sem a respiração celular, você compromete o fornecimento de ATP, energia. E aí, sem fornecimento de ATP, sem energia, algumas vias celulares começam a ser bloqueadas. Resultado prático disso, as células começam a falhar, você pode ter alteração na estrutura macro dessas células, elas podem morrer, né, podem ser destruídas, e aí o sistema começa a responder contra isso. Então os agentes químicos, eles podem bloquear vias importantes da atividade celular. Entre as vias mais importantes que nós temos, lembre-se dessa: fornecimento de energia. Fornecimento de energia é fundamental para manter o organismo em atividade. Se alguma substância química vai lá e interage com uma proteína mitocondrial, por exemplo, ele bloqueia esse fornecimento. Resultado, você tem um dano. Os agentes biológicos, seria isso que nós já mencionamos no slide anterior e nas aulas anteriores. Você tem uma variedade de agentes que podem
superar as defesas do nosso corpo, e aí eles invadem as células, se multiplicam, provocam dano e obrigatoriamente o nosso organismo acaba tentando eliminar. Então são 3 situações básicas para resumir as fontes de dano, as fontes de agressão. Seria a exposição a vários agentes físicos, os agentes químicos bloqueando alguma função celular e os agentes patogênicos vencendo o seu sistema imune, chegando até as suas células e se multiplicando de forma descontrolada. Tá? Além disso, a gente tem que lembrar também que, às vezes, nosso próprio corpo pode também sofrer danos a partir de informações que você carrega no próprio DNA. Então, tem algumas doenças, alguns danos que você já carrega, e à medida que o tempo passa, isso pode impactar o funcionamento de algum sistema, você tem algum distúrbio metabólico, e isso, então, também pode contribuir para uma fonte de agressão. Mais simples seria pensar em algum distúrbio que de uma forma ou de outra pode provocar uma resposta imunológica. Ok? Dúvidas quanto ao que foi colocado aqui? Sim. Você tinha comentado sobre você não precisa ser micro-organismo, uma molécula tóxica, uma infecção alimentar, por exemplo. Ela irrita e aí causa uma resposta. É biológico ou é químico? Se você estiver falando da origem dela, biológico. Se a gente for pegar o tipo de substância que foi produzida, a gente pode considerar como um aspecto químico. Por isso que nesses casos, quando você vai caracterizar, você utiliza o termo toxinfecção. Você tem um agente tóxico produzido a partir de um micro-organismo. Entendeu? A junção das duas coisas. Aqui, quando a gente fala em aspectos químicos, na maioria das vezes nós queremos abordar substâncias diversas do ambiente, de origem antrópica. Então tem algum processo humano ali que está liberando algum gás perigoso, alguma substância que está na água, por exemplo, entendeu? E não necessariamente falar de uma bactéria, de um patógeno que produz uma determinada substância. Entendeu? Mais alguma pergunta aí, galera? Qual seria um exemplo de agente químico? Radiação. As radiações que a gente se expõe. Tá? E aí está tudo certo, a gente pode prosseguir. Só que tem um esqueminha que é assim, ó. De um lado você tem as fontes de dano, ou seja, existe ali a agressão, e depois vem a resposta. Tá? Só que observa aqui, ó. Eu tenho os agentes que podem provocar dano, eu tenho todo aquele sistema complexo de defesa, e quando esse sistema de defesa ele entra em ação, da mesma forma que a gente aprende que ele vai eliminar o patógeno, ele também pode ser a fonte de lesão. Às vezes o patógeno que infecta o nosso corpo, ele é um patógeno comum, ele não é virulento, mas o nosso sistema imunológico acaba reconhecendo ele, respondendo de forma intensa. A própria resposta do indivíduo é, então, responsável por provocar dano. Tá? Então, os próprios mecanismos de defesa podem causar lesão. Tá? Quando eu falo lesão, eu quero dizer que quem vai mudar? A estrutura celular. A estrutura celular básica de um determinado tecido, ela sofre mudança. As células podem aumentar o volume, diminuir o volume, elas podem mudar aspectos relacionados à forma, pode existir substituição de um determinado tipo de célula por outro. Tá? Então o nosso organismo acaba respondendo aqui a partir do ponto de vista histológico, né, na histologia. Bom, o que nós
podemos lembrar então que essa agressão pode desencadear elementos de defesa, esses elementos de defesa também provocam dano e o organismo ele pode se adaptar, substituindo as estruturas celulares, essas células vão responder. Então sempre aqui nós estamos falando de mudanças que ocorrem a partir de uma agressão. Então simplesmente seria, você tem uma agressão e lá na frente você tem uma mudança. Essa mudança pode representar uma adaptação do organismo ou uma lesão que a nível celular pode indicar a morte da célula. Se a gente for falar daquilo que é chamado de lesão irreversível. Então, só para fazer um link com o que eu citei anteriormente, lembra quando eu mostrei a uma criança no início ali da aula, a criança com um pedaço da perna toda afetada por um enzima? O que está acontecendo ali? Você tem um patógeno, esse patógeno está agindo, o organismo está respondendo, o próprio sistema imunológico contribui para aquele dano e, de repente, se você pegar uma amostra daquele tecido e levar para o laboratório, você pode detectar células mortas. Essas células mortas existem porque o organismo respondeu e é consequência de um processo de lesão celular. Tá? Se pensarmos no funcionamento da célula, quando você fala que uma célula deixou de ter as suas características básicas, é o seguinte: uma célula que sofre esses danos, que muda com o passar do tempo, é aquela que não mais tem capacidade de produzir as mesmas substâncias, de manter o seu metabolismo, fazendo com que essa estrutura interna, se a gente olhar para dentro da célula, aquela vai sendo perdida, como se ela fosse sofrendo uma degradação. E um quadro mais extremado, quando a gente fala de morte celular, a gente vai lembrar de necrose, vou falar um pouquinho mais adiante. Qual que é uma característica de uma célula que sofreu, que passou por necrose? Essa célula tem todas as suas estruturas rompidas. Então ela rompe a membrana, essa célula perde a sua estrutura básica, tá? Como consequência de uma agressão que foi desenvolvida aos poucos. Mudança celular. Você pode mudar o aspecto morfológico da célula, que ela vai produzir outras proteínas, por exemplo. Isso, só que aqui a lesão que a gente está falando vai levar, por exemplo, à destruição dessa célula. Entendeu? A lesão é assim, você tem ela reversível ou irreversível. Se reversível, o organismo se adapta. Se irreversível, a célula morre. É o resultado que aconteceu. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Posso prosseguir? Está tranquilo? Beleza. Eu não entendi muito bem o esquema anterior das execuções. Porque a partir do momento que eu tenho uma agressão, eu vou ter uma resposta do corpo. Sim. Mas eu não entendi a diferença exatamente entre a defesa e a adaptação. Vamos lá. O que é a defesa? São os elementos do sistema imunológico atuando contra algo que é estranho, certo? Esse mesmo sistema imunológico, se eu for ativar, os fagócitos, as substâncias que o meu corpo está produzindo em resposta ao patógeno, eles podem também afetar a estrutura de um tecido meu. Então, além do patógeno que está ali criando uma determinada enzima, o meu sistema imunológico, quando ele tenta remover aquele patógeno, ele também provoca dano. Então, o sistema de defesa, ele também provoca dano. Tá? Esses danos ao organismo, eles podem representar dois caminhos possíveis. Eles podem representar a morte da célula por algum caminho,
ou eles podem representar que o organismo, as células delas vão mudar em resposta ao agente estranho. Então você tem o processo de adaptação ou o processo mais adiante de morte celular. Então é assim, resumindo, o seu corpo começa a responder contra um determinado patógeno, certo? Contra esse patógeno, o que vai existir? Uma ação do sistema imune que pode provocar também algum tipo de modificação no meu corpo, um dano. Então você tem o patógeno e o próprio sistema imune provocando dano, certo? O que vai acontecer após isso? Duas possibilidades. Ou o seu organismo vai mudar aquelas células, uma adaptação, ou essas células vão morrer, que é uma consequência da lesão celular. Entendeu? Então não foram dois casos. Eu sempre voltei a ter defesa. Isso.